Roy Hunters, podcast para gestores de tráfego. Voice Marketing. Estamos aqui hoje então com o André Costa para falar um pouquinho mais sobre esse tópico, um tópico talvez na minha visão assim bem pouco falado no Brasil, né? O pessoal não faz muito, mas certamente uma questão bem difundida nos Estados Unidos. A gente tem uma série de números que a gente quer conversar um pouco hoje aí. Estamos trazendo o André Costa com a gente, que tem bastante experiência nisso. A gente vê aqui no Brasil praticamente nada sobre esse assunto, os próprios voice speakers, né, que são esses dispositivos, esses devices, a gente já citou o Alexa aqui em alguns episódios, são coisas que estão começando a surgir. A gente já tem os assistentes de voz nos smartphones, né, ali a Siri nos acompanha para pouca coisa que funciona de verdade, mas é uma tendência. E a gente queria falar um pouquinho com o André Costa, que é um brasileiro que está há algum tempo em Nova York e está trabalhando especificamente com isso, e acredito que ele possa nos trazer um pouco de luz a isso que é um pouco ainda obscuro no cenário brasileiro. André, para começar a introduzir, cara, quem tu é, o que tu tá fazendo aí, quanto tempo tu tá aí, quando tu saiu do Brasil, dá um contexto pra galera que não sabe quem tu é ainda. Claro, com o maior prazer. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, Denner e o pessoal todo da V4, e bastante animado para falar desse tópico aí que tem sido o meu dia a dia pelos últimos 2 anos aqui em Nova York. Falando um pouquinho de mim, eu trabalhei minha vida toda e fiz a minha parte de faculdade aqui nos Estados Unidos. Eu vim bem novo, com 18 anos, e já fazem quase 10 anos que eu tô aqui. Morei em diversas cidades na Califórnia, no próprio estado de Nova York, na Flórida, e agora estou de volta a Nova York trabalhando na agência Skilled Creative, que é uma agência 100% focada em voice tech. Legal, cara. E tu estudou comunicação? Como é que tu foi parar nesse setor? Eu estudei praticamente o marketing, aquele marketing de faculdade que a gente sai da faculdade sem saber muita coisa, né? A gente tem que ser sincero nessa parte da acadêmica, que por mais que o pessoal veja com muito bons olhos aqui os Estados Unidos, muitas vezes a parte da universidade, do college, que a gente chama aqui, é uma educação bem básica. Então, acabou que depois que eu me formei na faculdade, eu comecei a trabalhar com vendas, fiz muito door-to-door, trade shows, conferências, e depois dali eu pulei para uma agência de influencer marketing, onde eu fiquei 2 anos lá. Acabei trabalhando depois com produção de eventos, marketing de experiência, essas coisas desse gênero, mas eu sempre prestei atenção no mercado, o que tinha de novo, o que estava acontecendo. Eu tenho minhas referências, e quando eu vi que o Mark Cuban e o Gary Vaynerchuk estavam falando sobre voice bullish do jeito que eles estavam falando, eu vi que tinha alguma coisa de especial ali e comecei a olhar com mais atenção ao mercado, que foi quando eu vi que tinha um mercado inteiro de agências aqui nos Estados Unidos, mais focado em Nova York, e eu fiz um approach para trabalhar com eles aqui, e desde então tô com o pessoal da Skilled. Irado, cara. A gente não tem muita informação, como eu te falei, sobre voice marketing aqui no Brasil, é tudo meio novidade, a não ser a brincadeira que eu fiz aqui da Siri, que não funciona direito, mas a gente tava tentando levantar uns números. Pelo que a gente viu, assim, tem próprio Alexa, já é algo bem popular nos Estados Unidos. O que tu sabe aí sobre o contexto do tamanho disso, que relevância isso já tem ou tá tomando aí no mercado americano? Sim, claro. Então, a Alexa saiu foi lançada, né, em 2015 e 2016 pela Amazon, e hoje já tem mais de 100 milhões de dispositivos em lares americanos, né? Os números dizem que a cada 4 lares americanos, um deles já tem um dispositivo de voz, e o market share da Alexa é brutal nesse momento. Eles têm quase 70% do mercado, enquanto o Google tem praticamente os outros 30, digamos assim, né? A grande diferença que eu queria destacar nesse início também é o que é o Google Home, né? O Google Assistant e o Amazon Alexa, né? Com os produtos do Echo, e a Siri, né? A Siri nada mais é que um assistente de voz para atalhos. Ela ajuda você a ligar, ela conecta com outros aplicativos no seu telefone, né? Você faz uma pesquisa, ela liga com o aplicativo do Maps, ou ela faz uma ligação direta pelo WhatsApp, enquanto a tecnologia da Alexa e do Google Assistant são muito mais sofisticadas com o que elas podem fazer através de machine learning e inteligência artificial. Muitas vezes a gente acaba confundindo por todos serem assistentes de voz, mas eles têm uma diferença que no momento é um abismo de diferença. E por que tu vê, falando de growth, né, até a tua área aí dentro da empresa que tu tá atuando em Nova York, é na área de growth, é o que a gente fala bastante aqui nesse podcast especificamente, por que tu acha que o Alexa ganhou tanto mercado, assim, é mais pelo canal mesmo, ou a Amazon fez alguma estratégia muito específica de growth para conseguir fazer essa penetração tão grande, né, dentro do cenário americano? Essa é uma pergunta que encaixa perfeitamente com a estratégia
estratégia da Amazon. Ela nada mais fez que foi uma estratégia de distribuição. Ela praticamente tem margens pequenas ou quase nenhuma nos produtos pelos descontos que elas fazem durante o Prime Day ou a própria Black Friday e outras épocas do ano, para ter essa grande distribuição no país. A gente tem uns dados bem interessantes em relação à plataforma de voice, que ela é a plataforma que cresceu mais rápido na história da humanidade, até mais que os smartphones, devido a essa estratégia agressiva de distribuição da Amazon, de ter os aparelhos que são a porta de entrada da Alexa nos lares americanos, para mudar o comportamento do consumidor, para cada vez mais utilizar o voice e assim continuar a estratégia deles para cair pro lado de transacionar e monetizar por outras formas. O que a gente percebe aqui, André, é que a ideia da Amazon é transformar a Alexa num canal de vendas, né? Para que eu tava testando a Alexa aqui e toda busca que tu faz para comprar algo, qualquer coisa, a Alexa vai procurar dentro da Amazon praticamente como o buscador principal dela. Então, a ideia não é de fato ganhar dinheiro com o produto, né? Com o device, mas sim criar um canal proprietário de vendas no futuro ali para ela. Seria mais ou menos isso que tu enxerga? Sem dúvidas, para ilustrar um pouquinho melhor isso, seria explicar primeiro como funcionam os times da Alexa dentro da Amazon. Tem mais de 10 mil pessoas que trabalham no time da Alexa, mas eles são divididos, como muita gente sabe da história da Amazon, em pequenos times de produtos, de 3 a 5, de 3 a 6 pessoas, que tocam diferentes oportunidades dentro da plataforma. Eu faço essa brincadeira quando eu estou educando os clientes nossos aqui, que a Amazon joga 17 bolas pro alto para tentar fazer malabarismo. Se cair 14, mas 3 ficarem lá e as 3 derem certo pro consumidor, eles saem ganhando nessa história, porque eles testam diferentes produtos de comércio, de transacionar, Você pode dar uma olhada melhor, você vai ver que são diferentes produtos para transacionar, seja digital, você pode fazer subscription, que a gente chama, né? Você pode fazer os produtos físicos, você pode fazer games, que tem tido bastante sucesso na plataforma, e são diferentes times dentro da Alexa, o que é bem interessante. Irado, cara. Uma questão que eu queria entender, assim, André, como é que funciona na prática as ações que tu faz de voice marketing? Por exemplo, tu tem ali, beleza, tem as coisas mais de assistente, que é o que a gente no Brasil tá acostumado, né? Então ali, compra aquilo, anota aquilo, me leva pra tal lugar. Acho que a maioria das pessoas estão acostumadas mais com o do celular, né? O do celular, essa coisa mais básica, pelo menos aqui no Brasil. Como que são as ações, as coisas ativas, pensando em marketing? O que eu posso fazer com esse negócio? Exatamente. Me vende uma Alexa aí. Exatamente. Faz eu comprar uma Alexa agora. Como é que funciona? Então, primeiro a gente olha para o tipo de cliente que a gente está trabalhando, né? Tem várias formas que a gente pode determinar o ROI dentro do projeto que a gente está fazendo para os clientes com voice, mas a gente primeiro olha para o cliente. Um dos nossos clientes aqui que eu posso dividir é a Meredith Corporation, uma das maiores publicadoras do mundo de revistas de People Magazine, Entertainment Weekly, All Recipes, etc. Para eles, o mais importante quando a gente começou a trabalhar com eles é como a gente pode criar um modelo de publicidade dentro da Alexa. O business deles é movido a advertising, eles não estão interessados em vender revista, em nada disso, em subscriptions. Era como a gente pode trazer os nossos parceiros de publicidade que já compram mídia com a gente para criar um canal extra de mídia através de voice. Como a gente pode trazer uma audiência nova para esse canal e como a gente pode integrar com os nossos parceiros de mídia. Então, o que a gente fez foi um processo de pesquisa muito grande em quais publicações que fariam sentido para o voice, e nesse caso foi o All Recipes, que é uma revista aqui bem conceituada no ramo de culinária. E a gente criou uma plataforma bem robusta dentro da Alexa, que se você quiser cozinhar qualquer tipo, não qualquer tipo, mas eu diria são milhares de receitas que a gente colocou dentro da experiência, que você pode não só ligar diretamente os ingredientes daquela experiência para o seu shopping list da Amazon, que é o que muita gente aqui tem um comportamento de fazer a lista para depois ir comprar ou comprar online, etc. A gente fez essa integração muito, muito rápido para eles, para os parceiros de mídia deles. Então você pode pegar a Kraft, a Heinz, todas essas empresas de CPG que a gente chama, né, que são Consumer Packaged Goods, são empresas de produtos de bens de consumo, e criamos um programa de patrocínio para eles através disso, porque a gente tem mais de 100 mil, 200 mil usuários por mês, e esse foi um novo canal que eles abriram para poder não só trazer os parceiros de mídia, como muito comum quando você tem esses tipos de negociações, os RFPs, né, os Requests for Proposals. Esse foi uma adição de valor para os parceiros deles.
Então esse é um caso bem específico que a gente trabalhou com algum cliente para criar um canal completamente novo para eles. Tá, na prática, para o usuário ali que está utilizando essa solução, eu uso a Alexa para tipo narrar como fazer a receita? Você pode acessar diretamente a receita, você aciona a Alexa, por favor, abra All Recipes, e você pode direcionar que tipo de comida que você quer comer, pela culinária, pelo tipo de ingrediente, por outros fatores. Você não só tem a oportunidade de acompanhar junto com a Alexa enquanto você cozinha, porque muitas vezes você não tem as suas mãos para cozinhar, tá com a mão cheia de ingredientes, ou você pode... Vai me dando o passo a passo. Tem o passo a passo, exatamente, tem o passo a passo, mas se você naquele momento não quer fazer a receita, só quer ter os ingredientes e quer ver em um outro momento, nós criamos umas integrações internas que a gente manda tanto por SMS, que é muito mais comum nos Estados Unidos do que o WhatsApp, e por e-mail também. Então você tem o acesso de poder ver tudo que a gente faria no passo a passo em outro momento. Legal. E falando até outra premissa que é interessante para levar isso em consideração, como que tá a linha do mercado de e-commerce em geral nos Estados Unidos? Quantos por cento o e-commerce está representando o varejo? Porque aqui no Brasil, o e-commerce ele tem crescido, mas ele ainda representa muito pouco do varejo, né? 5% varejo, por exemplo. E nessas categorias de consumo, como alimento, é onde menos tem representatividade. Esse cenário é diferente aí pra ti? É bem diferente, Denis. No momento aqui, eu espero não estar enganado, mas eu acredito que esse ano passado foi o primeiro ano que o e-commerce igualou em 50-50 aqui no mercado dos Estados Unidos. Eu posso estar errado por um pouquinho, mas é um número bem gritante em comparação ao Brasil, mas pela maturidade do e-commerce através dessas grandes plataformas como a Amazon, como o Etsy e outras verticais aí que tem bem segmentadas do e-commerce pro consumidor americano. É que a galera tá muito mais acostumada, no fim das contas, a comprar na internet lá já, né? Já é mais cultura do que aqui. Aqui ainda tem até pessoas que têm medo, né? De puta, será que é seguro? Será que eu vou receber? Fora a questão de frete, que é um grande problema aqui no fim das contas, né? Também acaba ferrando. Mas uma dúvida que eu queria tirar, assim, tipo, beleza, tu falou de uma estratégia, de toda uma questão bem robusta que tu montou pra essa questão das receitas e tal, uma série de integrações, todo um baita de um projeto, né? Existe alguma coisa mais próximo do que a gente tá acostumado de tráfego pago dentro de voice marketing? Tipo, de eu fazer algo mais pontual, tipo, eu tenho, sei lá, uma categoria com desconto e eu quero alavancar essas vendas via voice marketing. Existem maneiras de trabalhar isso aí? Como é que funciona? É uma realidade ou é mais essa visão de projetos? Essa é uma excelente pergunta. Esse é um interesse bem grande dos clientes quando eles vêm falar com a gente, como a gente pode impulsionar esse canal novo que a gente está criando, mas a estratégia da Amazon é não liberar ainda um tráfego pago, exatamente por esse motivo, por os grandes players não poder dominar completamente o mercado e outras empresas menores de SMB ou desenvolvedores individuais terem uma oportunidade de ganhar um espaço nesse canal novo. Então eles ainda não liberaram um tráfego pago, temos certeza que isso vai acontecer no futuro, não sabemos se vai ser daqui a 1, 2, 3 anos, mas no momento ainda não existe nada de tráfego pago para que você possa impulsionar, seja o seu Voice App ou seja o seu Flash Briefing, que é um tipo específico de Voice App para notícias. Então ainda não existe isso na plataforma, é algo que a gente está ansiosamente esperando aqui, mas existem outras táticas de growth hacking ou mais mídias tradicionais jogando o tráfego para o canal de voz. Sim, eu te pergunto isso porque, tipo, aqui no Brasil, apesar de não ser muito ouvido, tem algumas pessoas que, né, falam um pouco sobre isso e trazem, vamos dizer assim, trazem luz a essa questão, porém o máximo que eu vi são questões mais focados nesses assistentes, tipo Siri, Google Assistant, e mais focados no lado do SEO, sabe? Então, tipo, eu vou montar os artigos do meu blog para que o começo dele seja indexado de maneira que quando a pessoa buscar pelo Voice, o Google saiba ler. E, tipo, isso é o mais longe que eu vi a galera ir aqui no Brasil, sabe? E não é tráfego pago, né, no caso. Sim, sem dúvidas. Mas eu acho que tem que se começar por aí. Tem que criar a fundação, a base, saber como que o Google está indexando os sites para Voice Search. E tem uma diferença muito, muito grande entre o Voice Search do telefone, que você fala direto no telefone, seja pelo próprio Google Assistente ou utilizando a Siri, do que os assistentes de voz. Porque uma diferença grande entre a Alexa e o Google é que você pode, se você pegar os dois devices e colocar um do lado do outro, quando você fala com o Google, ele vai ter muitas respostas melhores
para perguntas que a gente chama fact-based, né? Que você tem uma pergunta e existe uma resposta. Porque o Google funciona no search do Google, enquanto a Alexa funciona no search do Bing, que é pela Microsoft, e acredito que a maioria das pessoas nem sabem o que é o Bing ou nem tem uma estratégia de Bing sofisticada. Então a Alexa, o time da Amazon, criou, ainda está em beta, ainda está em transformação, um tipo de voice SEO para ter essa parte da descoberta dos aplicativos e das funções da Alexa. Então, enquanto o Google tem essa vantagem grande no search, a Alexa está correndo atrás, tentando criar produtos para facilitar essa parte do voice SEO, né? Legal. E tem alguma função do tipo, eu dei uma pesquisada até, acho que ano passado, retrasado, tava numa conferência no Canadá, e o pessoal tá falando daquelas funções do Near Me, coisas assim no Google, né? De pedir muitas buscas por coisas próximas a mim, o que fazer na minha região. Eu até veio à minha cabeça que faria sentido no voice parte de delivery, daqui a pouco, pedir uma pizza na Cabana, que é a pizzaria aqui perto da gente. Esse tipo de função também é relevante nesse tipo de canal? O Google até tinha falado numa palestra que eu fui que o Google Assistant em algum momento ele iria fazer essa ligação pra ti, né? Que eles estavam desenvolvendo isso e que tinha aquela ligação do Google e tal, tipo, nunca vi, né? Mas tá sendo desenvolvido. Não, vocês estão bem antenados aí, exatamente isso. O Google, a estratégia deles é muito de local, né? O Near Me, o que tem aqui em volta da minha região, da minha comunidade. E esse projeto, eu esqueci o nome desse projeto específico que você está falando, eles lançaram já esse projeto, eles estão cada vez mais aumentando o roadmap dele, né, botando mais funcionalidades nele. Acredito que vai ser algo que vai ser muito útil, porque vai salvar tempo das pessoas de ficar pedindo coisa, simplesmente a eficiência de localização, né, de business locais, enquanto em relação às experiências de poder fazer o delivery, né, seriam os apps. Existem empresas aqui como o Pizza Hut, já tem delivery focado nisso, a Domino's também, e no Brasil acredito que o iFood fez um lançamento junto com a Amazon. Quando a Alexa chegou aí no final do Brasil, acho que eles já têm um Alexa Skill que fazem esse tipo de delivery por voice. Eu consigo pedir um Pizza Hut nos Estados Unidos pela Alexa? Consegue, realmente consegue. Aí eu vi vantagem, hein? O mais popular no momento é o Starbucks, né? O pessoal aqui vive pelo Starbucks, então tem um que você pode colocar o seu pedido favorito, você só fala com a Alexa, já sabe qual que é a localização do Starbucks que você sempre vai antes do trabalho, antes da escola, enfim. E você já pega direto e já continua o seu dia. Irado. E André, uma vez que o cara chega aí, a empresa tá a fim de desenvolver alguma coisa nessa linha de voice marketing, como que é o passo a passo, como fazer, como que desenrola um projeto? Porque eu vejo que a gente tá muito acostumado a comprar mídia paga, o pessoal que nos escuta, ou fazer algum projeto de SEO, mas eu vejo que nessa linha a parada é mais tecnologia mesmo, tem que desenvolver alguma coisa mais deep, mais pensada, considerando todas as premissas que provavelmente a Amazon passa pra vocês. Mais. Eu imagino também que seja até mais para grandes, sei lá, médias e grandes empresas, alguma coisa desse gênero, né? Ou posso estar errado. Qual é o perfil desse cara e como que isso funciona na prática? Sim, então, a nossa persona é o nosso slogan, na verdade, né? A gente fala que a gente move Fortune 1000 Brands para o mundo do voice, né? Para os canais de voice, porque, na verdade, como é um canal muito novo ainda, que são soluções relativamente complexas, as empresas que têm o budget e o apetite para poder trabalhar nesse espaço são grandes corporações. Então, na sua grande maioria, né, a gente pode dizer, as grandes corporações elas têm sistemas legacy, né? Elas têm sistemas mais de tecnologia mais antigos em relação a integrações, APIs, enfim, toda essa parte tecnológica. Então a gente faz uma parte de auditoria. Antes de trabalhar com o cliente, a gente tem o lado da agência, mas a gente tem o lado de consultoria também que a gente preza bastante em fazer antes com esses grandes clientes, para entender o business, entender o que é possível fazer, o que não é viável na parte de tecnologia, quem seria envolvido nesse projeto. A gente faz bastante o que a gente chama de entrevistas, a gente chama de in-depth interviews, que são entrevistas muito focadas em entender as dores que aquele profissional, seja um VP, seja um C-suite executivo, como que funciona para ele o dia a dia dele, onde que o voice impactaria dentro do time dele, seja um time de brand, seja um time de tecnologia, seja um time de e-commerce. E a partir daí, quando a gente acha as dores daqueles profissionais, né, dentro desses diferentes times dentro da organização, é quando a gente traça o escopo do que a gente vai fazer com o voice e qual o resultado, qual o KPI que a gente está tentando impactar através do nosso serviço. Irado. E aí, uma vez
que isso é feito, como que esse desenvolvimento acontece? Vocês hoje têm algum tipo de parceria direto com a Amazon? O foco tá na Alexa ou também tá no Google Assistant ou em outros devices? Sim, então, a Amazon, nesse sentido, o time da Alexa tem um programa de parceria com agências muito bom. A gente tem um relacionamento incrível com eles. Agora mesmo a gente estava falando, né? Eu tenho uma ligação depois com um profissional do time da Alexa voltado para a linha de vertical de esporte. Então a gente tem um acesso direto com o time da Alexa. Um dos nossos diretores de cliente aqui, eles têm o Chime, né, que é o Slack da Amazon interno, que acredito que do jeito que eles funcionam vão colocar público no futuro aí como serviço deles. Mas a gente praticamente todos os dias falando com o pessoal do time da Alexa. O time do Google também, eles não têm uma parceria tão forte ainda com as agências como a gente gostaria. E por causa disso, a gente acaba tendo oportunidade de fazer co-marketing junto com a Alexa, quando ela ajuda com a parte de publicidade dos nossos voice apps, né, dos Alexa Skills. E quando a gente trabalha com a parte do desenvolvimento, a gente tem um lead, né, um senior developer, é o nosso lead nesse time aí, mas a gente foca bastante na parte do criativo. Apesar da parte tecnológica nossa, a gente tem bem redondinha aqui hoje em dia na agência, a gente consegue entregar os projetos muito bem dentro do possível das eventualidades que acontecem, mas a gente foca bastante no criativo e no design da conversação, porque no final a experiência pode funcionar o que for. Se a conversa não estiver funcionando ali, não fizer sentido para você, você não vai completar o que a gente quer que você complete. Então a gente tem um foco bem grande ali na parte do design, que a gente chama de VUX, né? O UX de voice, e é como a gente trabalha. Uma questão que eu imagino que funcione mais ou menos assim é que quando vocês fazem essa implementação, vocês montaram um projeto, fez sentido com a consultoria, implementaram, e aí agora tá no momento de fazer esse rollout, né, lançar isso, vocês devem utilizar muito forte as outras mídias mais tradicionais para dar, vamos dizer assim, dar a visão que agora a tal empresa tem essa nova solução. Porque ele por si só ele não vai gerar esse tráfego orgânico, vamos dizer assim, né? No negócio, tu precisa fazer com que seja encontrado por outros canais. Exatamente, é o que eu imagino, pelo menos. Não, vocês acertaram na mosca, exatamente isso. É uma das maiores reclamações da comunidade de voice, né, dos profissionais que trabalham no mercado, de como achar, né? Porque a Amazon não facilita tanto quanto as pessoas gostariam de achar os Alexa Skills, etc. Mas a gente prefere pegar o ângulo da oportunidade. Como a gente trabalha com essas grandes organizações que têm times de mídia sofisticados, que gastam dezenas, centenas de milhões de dólares em mídia paga, nós criamos uma relação no início do projeto, já avisamos antes que existe esse desafio e traçamos uma go-to-market strategy, o rollout dessa aplicação antes de chegar no ponto que devemos executar a parte de mídia, né? Então a gente faz bastante coisa com Google Ads, com Facebook Ads, até com Instagram Ads, e bastante coisa com Voice Native Ads, que a gente chama, né? Que tem os flash briefings, tem bastante comunidades específicas de voice que acabam convertendo muito melhor que um Facebook Ad, por exemplo. Irado. Um lance que a galera tá muito acostumada, né, no universo dos marqueteiros, principalmente na parte de digital, é aquele conceito do funil, né, do funil do modelo linear, né, que uma coisa vai atrás da outra, vai gerar resultado. Mas a gente tem falado que esse aspecto do funil linear, ele tem morrido para dar lugar ao no linear marketing, né, ao marketing não linear. Então tu não vai investir em voice, aí o voice vai gerar tráfego, e do tráfego do voice tu vai gerar vendas. Às vezes o voice, que junto com o AdWords, que junto com a TV, que junto com o rádio, que junto com o Face, que junto com o Instagram, ele cria um marketing mais 360, que aí a estratégia como um todo cria um diferencial para tua empresa. Por exemplo, a Starbucks provavelmente não está esperando do Alexa mais tráfego, mas talvez mais retenção, aumento de frequência de compra daquele cliente que já é um cliente que frequenta. Provavelmente a Starbucks aumentou o consumo de Alexa, vendeu Alexa para a Amazon, porque ela não quer necessariamente usar como canal de tráfego, mas sim como um canal de aumento de frequência, de aumento de recência, de aumento de retenção do cliente. Então isso que o gestor de tráfego que está nos ouvindo tem que entender. Às vezes, sempre, na verdade, vai custar muito mais caro trazer clientes novos. A gente tem que focar em
reter aqueles clientes que já vêm, que já vieram uma vez, né? E olhar para esse aspecto, lifetime, outros canais e outras ações que podem completar o teu marketing mais 360 e aumentar essa frequência, recência e retenção em geral, vai tornar o teu CAC mais justificável dentro da organização, né, André? Concordo 100%, Denner. Eu acho que o que a gente fala bastante aqui, né, a experiência de voz, ela não vive numa ilha distante, isolada de todos os outros times. Ela é 100% integrada em tudo que está acontecendo na sua organização, completamente 360. E o bacana da tecnologia, ela não precisa ser essa experiência que faz tudo do início ao fim da jornada do seu consumidor. Ela pode ser uma experiência bem topo de funil, para adquirir novos usuários, trazer um pouco de RP e dar uma refrescada na empresa, dependendo do quão grande é a empresa. Ou ela pode ser do final do funil e somente ser para conversão. Uma coisa que não tem tanta fricção pelo voice, ser muito mais fácil de você executar certas tarefas. Então essa parte estratégica de onde você vai colocar o seu voice app é essencial para o sucesso de qualquer projeto. E eu acho que um lance interessante, um espaço que o voice permite, né? Quando a gente fala de marketing, é sempre interessante, umas coisas bem de fundamentos que a gente sempre reitera, que marketing não é necessariamente promoção, né? Mas marketing é bem mais amplo, marketing começa lá no produto. E eu vejo que, até por esse caso que tu contou para nós, que o voice marketing, ele permite até algumas pequenas mudanças no modelo de negócio das empresas para daqui a pouco se tornar um diferencial competitivo. Nesse caso, tu deu um ótimo exemplo desse cliente de mídia, eu achei super interessante esse caso, de que daqui a pouco a pessoa vai consumir o produto, que é conteúdo, pelo voice marketing, vai mudar o modelo de negócio, né? Que ele vai passar a monetizar de uma maneira diferente, não vendendo aquele banner normal numa revista, mas sim ganhando como afiliado da Amazon, praticamente vendendo coisa para as empresas de alimentos. Então acaba tendo brechas para te mudar o produto, mudar o modelo de negócio, né? É exatamente esse o caminho. A gente tem um outro cliente que eu posso dividir que é bem bacana, que é o Wall Street Journal. Eles vieram pra gente e falaram: a gente não sabe o que fazer no espaço ainda, a gente sabe que o voice vai ser importante no longo prazo, mas a gente quer fazer só um trabalho de consultoria, não vamos desenvolver nada. Fizemos um trabalho extenso durante 6 meses e o foco era como a gente vai originar assinaturas por voice. Era exatamente isso, diferentes ângulos, diferentes paywalls, como é que a gente pode criar uma experiência de conteúdo para o usuário que no final vai poder transacionar e aumentar o número de assinaturas. Então esse foi um projeto que o time adorou fazer aqui, que a gente apresentou agora pro time de liderança deles. Nós fomos aprovados para a segunda fase para executar. Então é bem... Não é só legal trabalhar com esses clientes, como reter eles e poder continuar aumentando os projetos de voice nesse mercado. Irado. Um lance que tu comentou, né, que na parte inicial ali do projeto rola a fase de definição de KPI, assim. O que seria, tem algum exemplo, assim, de um KPI que normalmente é definido ou que é interessante nos projetos? Tem um bem legal, eu não posso dividir ele ainda, que a gente está em fase final aqui de concorrência, mas é uma das maiores empresas de label de música, né? Então para eles era assim: como que a gente pode aumentar o número de streaming por voice? Esse é o nosso KPI principal aqui na empresa. 70% do nosso business, dos nossos artistas, vem do dinheiro de streaming nesse momento. É um mercado fragmentado, tem todos os problemas, blá blá blá. Mas como a gente pode fazer um modelo de atribuição para ver como a gente pode aumentar o número de streamings por voice? Porque tem uns estudos bem legais que falam que quem tem um dispositivo de assistente de voz em casa tende a escutar mais música. É um dos casos de usos mais naturais que tem, você chegar depois do trabalho, de manhã, enfim, e falar direto com Alexa ou com Google para tocar música. Só que qual música está sendo tocada, porque muitas vezes é passivo que você está escutando, você não tem muita intenção de escolher um exato artista ou um exato momento. Então essa foi a parte que a gente apresentou para eles, que a gente poderia causar um impacto direto no business. Irado. Um lance que me gera dúvida, né? Falando como cientista do marketing, a gente sempre pensa em fazer pequenos testes quando a gente vai testar uma nova ação e tudo mais. Isso é possível nesse cenário de fazer um MVP, algo mais enxuto, ou sempre dar um puta trampo, ter que desenvolver um all-in assim, ter que estar pra vencer? Como é que é isso? Então, os MVPs são essenciais para o sucesso. A gente sempre tenta dividir os projetos pós-consultoria quando a gente vai fazer. A não ser que a gente tenha realmente achado aquele caso de uso funciona, a gente tem toda a pesquisa e os dados por trás comprovando aquilo. Quando a gente não tem isso, a gente normalmente quebra o projeto em 2 partes.
A primeira a gente faz um piloto, né, um MVP, para ver como aquilo performa, entender um pouco melhor dos dados, como que a gente vai iterar esse Alexa Skill para melhorar a performance dele, antes de ir para o full rollout dele, com as funcionalidades totais, e colocar o marketing, o tráfego pago nessa segunda parte. Então tem espaço assim para os pilotos. A gente descobriu que o nosso modelo de negócios, se um cliente quiser só fazer o piloto, não faz muito sentido, porque o trabalho é praticamente o mesmo que dá, né, de energia, de intenção, de tempo por trás para planejar um piloto que vai ser bem sucedido. Então a gente tenta evitar fazer só um piloto, a gente tenta incorporar um trabalho de pesquisa de consultoria antes, ou um trabalho dividido em fases para poder ter mais sucesso lá na frente. Tipo, meio que vocês... O planejamento, ele é meio all-in, porque não vale a pena ficar pensando só num teste. Então, vocês fazem realmente um planejamento na parte de consultoria mais robusto. E aí, na execução, vocês vão fazendo como se fosse uma implementação de software mesmo, assim, por sprints, MVPs, até tá no completo, tipo isso. Exatamente, 100% isso. Irado. E tu deixou claro que o que faz sentido hoje para vocês, aí no caso da empresa de vocês, André, é grandes empresas, né, que estão mais se antecipando nessa linha. O que a gente entende que faz todo sentido, principalmente pensando no mercado americano, que tudo é maduro e o cenário é bem diferente do cenário nacional. Mas tu acredita que faz sentido ou tá muito distante ou tá relativamente próximo essas aplicações ficarem tangíveis para negócios menores? Não, elas com certeza são tangíveis para negócios menores. É o que o nosso modelo de negócio e o valor dos nossos projetos, infelizmente, eles não são um fit para SMB no momento. Mas acredito que com a tecnologia evoluindo, tendo mais facilidade de desenvolvimento, economias de escala, de código, coisas do gênero, podem facilitar a gente trabalhar nesse mercado. Mas quem está nesse mercado já pode entrar nele, sem a menor dúvida, como a gente estava falando um pouco antes. Já entendendo os básicos e os fundamentos de como se indexar, como o Google indexa o conteúdo que vai ser falado pelo assistente quando tiver um comando, isso já é essencial, que você vai, se você não fizer isso, você já vai estar atrás de perder tráfego que poderia vir diretamente para você. Então já pode começar por aí, criando os fundamentos, criando a sua base de conteúdo e de dados, para depois pensar num aplicativo, né, no software, nesse caso o Alexa Skill, para sua empresa, mas já podem tomar os primeiros passos, sim. Irado. Um lance interessante para quem está nos ouvindo, normalmente a gente tenta incentivar que o pessoal busque por canais alternativos. A gente até já fez um episódio específico sobre isso, porque a gente sempre tende a ficar muito naquela mesmice ali do Facebook, do Google, papai e mamãe, feijão com arroz, e a gente não busca canais alternativos, canais diferentes. Então, essa é uma opção. Até no livro Traction, livro Tração, que é um livro muito legal para gestores de tráfego lerem, que ele fala sobre 19 canais, se eu não me engano, uma coisa nessa linha, canais de growth, que são interessantes de startups explorar, empresas gerais explorar. Ele fala sobre canais de tecnologia, né? Tu desenvolver tecnologias como um caminho de growth, que é o que exatamente a Amazon está fazendo. Ao desenvolver a Alexa, ela está desenvolvendo um canal, uma tecnologia para crescer o negócio dela. Não é um produto para a Amazon, mas sim uma tecnologia. Então, a gente precisa expandir a nossa visão e trazer soluções mais interessantes para os nossos projetos. E hoje, para ti aí, André, tem alguma fonte, alguma autoridade que tu acompanha, que tu indica para a galera ficar atento, alguma comunidade para a galera ir pesquisando, ficar se mantendo atualizada sobre esse tema para não ficar para trás? Tem alguns bem legais, tem algumas publicações que fazem um trabalho incrível aqui. Acredito que infelizmente todas são só em inglês no momento. Uma é o VentureBeat, que fala bastante sobre AI especificamente, mas eles postam bastante coisa sobre voice. E o melhor de todos que cobre somente voice, chama voicebot.ai, né? .ai. Eles falam todos os dias diversos posts. Se você entrar ali e passar uma semana lendo aquilo ali, você já vai saber mais do que 95% das pessoas aí no Brasil. É exatamente isso que a gente quer proporcionar para quem está nos escutando aqui no Roy Hunters. André, para quem tem interesse em saber um pouco mais sobre a solução da empresa de vocês aí em Nova York, vocês tem muita gente que nos escuta que tem projetos fora do Brasil, tem projetos nos Estados Unidos, mas vocês também poderiam executar algum projeto para uma empresa de outro país? Sem dúvida, sem dúvida. Eu estou até em conversas nesse momento
com um pessoal de uma agência de publicidade grande de São Paulo, que eles têm... foi bem legal o uso de caso que eles trouxeram pra gente, que a gente está negociando, mas sem dúvida a gente pode trabalhar, fazer projetos em outros países. Irado. Eu vou deixar o link da descrição aqui pro LinkedIn do André lá, ele é bem ativo, então se você tiver algum projeto, quiser trocar uma ideia com o André, ou no geral, ele é um cara bem acessível, não deixa de seguir ele lá no LinkedIn, conectar com ele e trocar essa ideia. André, tem algum recado final pra galera que tá nos ouvindo aqui? Gestores de tráfego do Roy Hunters? Não, é isso aí. Qualquer pessoa que tiver interesse, estiver querendo saber um pouco mais da indústria, quiser bater um papo de trabalho aqui em Nova York ou nos Estados Unidos, qualquer coisa, eu sou, como o Denner falou, eu sou bem ativo no LinkedIn, gosto de retribuir bastante ali na comunidade. Fiquem à vontade para conectar e vamos bater um papo sim. Show, André. Muito obrigado, cara. Maravilha, é isso então, creio eu. Lembrando pra galera que tá nos ouvindo aí, não esqueçam de seguir a gente lá no @V4Company. A gente tá sempre precisando e adora feedback da galera aí. A gente tá recebendo meio que pouco, a gente veio falando isso nos últimos episódios, então mandem feedbacks e ideias de episódios. André, quer deixar o teu Instagram aí pra galera também, de repente? Pô, o Instagram eu uso muito pouco, eu fico... Então é LinkedIn. É LinkedIn mesmo, então. Maravilha. É isso aí, galera. Eu sou o Denner Lippert, fundador da V4 Company. Eu sou o Guilherme Lippert, Equity Partner da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu. Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio, ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse